Olá, queridos pesquisadores, feliz semana, que bom que vocês estão aqui de volta para juntos darmos continuidade ao estudo das nossas lições. Essa semana será a lição de número 9 e tem por título Um Amigo que Nunca Muda. Vamos ler o versinho da nossa lição para memorizarmos. Está escrito em Malaquias 3, versículo 6. Fala o seguinte: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Então, Cristo, ele é o mesmo sempre, né? Ele não muda e ele é misericordioso. Pare e pense. Então, aqui nós temos uma pergunta que é o que vai dar início à nossa conexão aqui com a lição. Fala o seguinte: um garoto chato quer vir morar com a sua família por 3 anos. Você sabe que ele é egoísta, ganancioso, orgulhoso e adora falar mal dos outros. Você gostaria que ele viesse morar com sua família? E aí? O que é que vocês acham disso aí? Eu não iria querer uma pessoa desse jeito na minha casa. Será que vocês iriam querer? 3 anos é muito tempo, não é? Então, ele ainda é um estranho e ainda é desse caráter ruim, né? Fala mal dos outros, egoísta. Ah, não. Eu não iria querer, né? Quem será que a história está falando? Quem será que é essa pessoa? Bom, a história conta que Jesus estava reunido com seus discípulos e os discípulos, eles estavam prestes a receber ali os cargos dele, né? As responsabilidades. Então, apareceu um homem bonito, se aproximou, todo mundo parou, ficou olhando para ele, e era Judas. E aí Judas falou para Jesus assim: mestre, quero seguir-te por onde quer que o Senhor vá. Aí todo mundo ficou olhando, meio, né? Jesus, ele conhece os nossos pensamentos, ele sabe quem nós somos. E Jesus conhecia Judas e conhecia o seu coração. Mesmo assim, Jesus não o distratou. Ele o aceitou. Claro que não fez aquela festa, né? Recebendo tudo. Mas aí fala o seguinte, que Jesus respondeu para ele com educação, né? E falou assim: as raposas têm tocas, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então foi a resposta que Jesus deu para ele. O que Jesus queria mostrar com isso? Jesus estava mostrando para Judas, que era uma pessoa egoísta, que Jesus não tinha nada. Ou seja, Judas não iria conseguir nada com Jesus. Sabe por que ele queria seguir a Jesus? Porque ele acreditava que Jesus seria coroado como um rei aqui na terra. Então ele já ficou pensando, qual será o cargo que eu vou conseguir se eu seguir o mestre, se eu seguir o Messias? Era somente interesse que ele tinha no coração para querer seguir a Jesus. E aí Jesus já acabou com ele, falou que o ninho pertence às aves, a toca pertence às raposas. Mas Jesus não tinha uma casa, não tinha um jumentinho, Jesus não tinha nada. Era uma pessoa muito pobre. Será que Judas ainda iria querer seguir a Jesus? Bom, vamos lá. De fato, Jesus seria mais pobre do que alguns animais silvestres. Animais silvestres são aqueles que vivem lá na mata, tá? Não são animais domesticados, tá bom? Mesmo assim, será que Judas ainda teria esse desejo de ficar e seguir a Jesus? Vamos para o nosso pesquisar. Como Judas era quando começou a seguir a Jesus? Aí tem um texto aqui embaixo e é para a gente marcar do texto a resposta. Como que ele era quando ele começou a seguir? Então a gente já viu que Jesus conhecia o coração, que ele era uma pessoa que falava mal das pessoas, ganancioso, orgulhoso, né? Será que tinha alguma coisa boa naquele coração? Então o texto do Desejado de Todas as Nações, página 295, fala assim: quando Judas se uniu a Jesus, tinha alguns preciosos traços de caráter. Então, tinha coisa boa nele, né? Mas, aí vem o lado ruim. Endureceu o coração quando seus efeitos foram apontados. Com orgulho e rebelião, escolheu suas ambições egoístas. Então, ele tinha, sim, coisas boas no seu coração e Jesus conhecia. Jesus estava diariamente trabalhando, tentando resgatar Judas. Mas ele endureceu o coração e, não quero isso aí. Eu prefiro os meus traços egoístas, né? Ele não aceitou ser repreendido. Tudo bem? Vamos lá.
Questão 2. Nós temos aí 4 frases, elas estão embaralhadas e a gente precisa organizar isso aí, tá bom? O que Judas pensava a respeito de si mesmo e dos discípulos. Então, ele se achava sempre que era o quê? Melhor do que os seus companheiros, né? Que era melhor do que os outros discípulos. E aí a gente vai colocar as frases na ordem. Então, vamos lá. Frase número 1. Ela vai ficar assim, ó. Judas se achava o mais inteligente e ninguém conseguiria ser melhor do que ele. Então, você só vai pegar aí o finalzinho, Judas se achava, né? E aí pega o meio, o mais inteligente, coloca aí e o início da frase é o final, tá bom? Então, essa vai ser a sequência. Judas se achava o mais inteligente e ninguém conseguiria ser melhor do que ele. Segunda frase. Pedro precipitado era. Essa é muito fácil, né? Então, vai ficar assim. Pedro era precipitado. Então, a gente só vai trocar essas 2 palavrinhas de local. Lidava mal com o dinheiro João. Muito fácil também. Então, a gente joga o João lá para frente e vai ficar João lidava mal com o dinheiro, tá? E por último, Mateus era... Aí joga o muito, que tá lá no início, né? Então, Mateus era muito honesto, ok? Então, essa é a ordem das 4 frases aí. Por último, a questão 3 fala o seguinte. O que a Bíblia diz sobre julgar os outros? Então, nós vamos ler em Romanos, capítulo 2, versículo 1. E aí, a gente vai colocar a resposta com as nossas palavras, tá bom? Fala o seguinte. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Aí vem a resposta. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Então, a Bíblia fala que com a mesma medida que a gente condena alguém, nós vamos ser condenados, porque nós não somos melhores que ninguém, né? Então, às vezes eu critico alguém por alguma atitude que ele fez, e lá na frente eu faço a mesma coisa. Então, a Bíblia manda a gente ter cuidado para não sermos condenados pelas nossas próprias palavras, tá bom? E por último, colocando em prática. Em sua mente, você já se sentiu melhor do que seu irmão, sua irmã ou alguma outra pessoa aí da ESI? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui para a gente praticar e ser pessoas melhores? Aqui fala para você pesquisar um verso na Bíblia que fale sobre humildade. Toda vez que você se sentir melhor que alguém, aí você lembra desse verso. Então, você vai ter que memorizar, tá bom? Não é só pesquisar. Acha o verso, aprende, memoriza. E toda vez que o diabo vier trabalhar no nosso coraçãozinho para nos deixar com aquele ar de orgulhoso, melhor que os outros, aí a gente lembra do versinho e repete aquilo ali para repreender esse mau costume, tá bom? Eu marquei um versinho aqui, Provérbios 16, 19, tá? Que fala que é melhor ser humilde de espírito com os humildes. Então, esse é o meu versinho. Agora você vai procurar o seu aí para memorizar também, tá bom? Então, por hoje nós encerramos a nossa lição, o tópico de domingo, e amanhã a gente continua com a história de Judas. Então, a gente já viu que ele chegou, foi recebido, e agora o que vai acontecer com a nossa história? Espero você aqui amanhã para a gente continuar, tá bom? Tchau, tchau, fica com Deus.